Bom, vamos lá. Bom dia aí, galera do Instagram. Estamos na nossa live matinal, que acontece todo dia entre 8 e 9, hoje mais cedo, 7h30, porque a quantidade de trabalho realmente está monstra. Você pode acompanhar esses conteúdos no YouTube, tá? No meu canal Paulo Musi, entra lá, ou se você já tá, não esquece de colocar no botão para se inscrever, o botão para ser notificado quando saírem novos vídeos e deixar o seu comentário se você ficou com dúvida ou se você não gostou de alguma coisa, tá? Claro, quando você curte o nosso canal, ele sobe relevância e aí, evidentemente, como eu falo para vocês, isso é uma troca. Conforme vocês vão me dando consideração, eu vou produzindo mais para vocês e mantendo frequente essa alimentação do canal, tá bom? Rapidamente, Interligas, que é o programa que a gente faz para alunos. Começou como um programa para alunos de medicina e aí a gente ampliou para alunos de educação física e nutrição no primeiro momento e aí depois para alunos de fisioterapia e psicologia. E uma novidade, vamos começar com biomedicina. Logo menos eu vou apresentar o tutor de vocês, que cuidará de ficar responsável por esses filhos acadêmicos que teremos no Interligas. Lembrando que para graduandos e para você assistir na hora às aulas, ele é gratuito. Se você quiser assistir depois, ou se você for profissional formado, você tem a oportunidade de ajudar esse programa a se manter por uma assinatura que você terá acesso aos conteúdos na hora que você quiser, do jeito que você quiser, aonde você quiser. Tá? Fair trade. Justo isso, né? Porque tudo isso tem um custo, né? E o papai ama vocês, mas o papai não é milionário. Se eu fosse o Elon Musk, ou então, como alguém comentou lá no Flow Podcast, Elon Muscle, né? Eu estaria lá. Por sinal, vocês assistiram Flow, assistiram a Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Cara, foi muito legal, um bate-papo muito bacana. Eu espero que vocês, se assistirem, me dê o comentário de vocês. Eu tenho postado aqui alguns fragmentos e pelo jeito vocês estão gostando, fico feliz, né? Estão gostando do Plataforma 11, dessa reedição do Plataforma? A gente está passando para vocês. Quando acabar a edição do Plataforma, eu vou voltar a fazer as lives com a Roberta. Ela já prometeu que vai treinar comigo de manhã. E aí, alguns dias da semana, seremos banhas em companhia. Eu espero que deixe vocês mais felizes, né? Mas vamos falar da nossa pergunta, que o nosso tempo é raro, escasso, precioso e, infelizmente, finito, né? Puta pergunta legal aqui, hein? Duas. Guspet, bom dia, Paula. É possível ganhar massa muscular na adolescência? Bom dia, Musi. Pode falar sobre cereal pós-treino? E as três primeiras. Musi, como fazer ciclo de carbo quando você treina às 5 da manhã? Olha só, dá pra gente responder as três perguntas, juro por Deus. Vocês vão entender por quê. Então o Guspet pergunta se dá pra ganhar músculo na adolescência. Cara, Gu, foi a época que eu mais ganhei músculo. Bom, se você contar até os 18 anos, né, como adolescência, né, 19, até 19 anos como adolescência, foi a época que eu ganhei mais músculo. Eu saí de 34 de braço para 46, né? Você vê, 34 para 46 são 12 centímetros de diferença, né? Dos 19 aos 42, ou seja, 23 anos depois, eu fui para 54. Então, mais 12? Não! Menos 6 centímetros, 8 centímetros. Olha só, tá vendo o esforço? Mas tem relação com volume e tudo, eu vou explicar isso para você.
E é interessante que a tua pergunta se relaciona tanto ao pós-treino de cereal quanto ao ciclo de carbo que o Edu quer saber. Então hoje desafio em 20 minutos responder pergunta do Gu, do Ian e do Edu. Guzian e Edu, vamos ver, eu acho que eu lembro tudo. Vamos pra porrada agora, porque, cara, eu só conheço estudo no hard. Gu, Ian e Edu, segura. Isso daí vai mexer com vocês hoje. Olha só, Gu. Você cresce na adolescência bem porque você está numa situação de hipersomática, hipergonádica. Você está tuchado de GH e você está tuchado de testosterona. E o receptor androgênico seu, ele está novinho. Você acabou de tirar o seu Porsche 911 Turbo S da concessionária afinado e vai colocar na pista. É isso que é. Qual é o grande problema? Na adolescência, você, por estar hipersomático, ou seja, cheio de GH, e hipergonádico, cheio de testosterona, você consegue fazer ganhos rápidos, mas a sua musculatura ainda não está madura. A musculatura atinge a maturidade final perto dos 35 anos de idade. Então é como se você quisesse encher uma banheira que está com o ralo aberto. O que acontece com você, Gu? Eu acho que você sente isso. Você treina pra caramba na semana, chega no final de semana você sente que você dá uma perdidinha. A dificuldade do adolescente não é treinar, é reter o resultado do treino. Assim como a dificuldade do cara maduro, eu, por exemplo, é, na verdade, conseguir treinar. Claro, existem lesões que a gente carrega, né, que são inevitáveis no processo de desenvolvimento físico. Existe o nosso cansaço mental por causa do trabalho, da falta de sono, né? Então a máquina está cansada. É aquele Porsche Turbo S 2010, né? 2009, que tudo bem, tem seus 650 cavalos também, mas cara, a máquina já tem umas folgas, né? O cilindro tem uma folguinha, a turbina já está queimando óleo, né? Então é diferente. Então qual que é o X da adolescência? Você vai conseguir ter um resultado diferente se você fizer uma boa periodização de treino. Periodização de treino na adolescência, ela depende, primeiro, de ter uma característica ondulatória, né? Mas você tem que ter vários educativos. Na adolescência você desenvolve força e flexibilidade com mais facilidade do que na fase adulta. Então, o que é interessante? Que você, nessa fase de vida, você consiga fazer um treino onde caibam essas características. O teu treino tem de ter flexibilidade, o teu treino tem de ter treino de força. Então não adianta você seguir aqueles treinos de objetivo de hipertrofia, de carga com muita repetição, ou então de séries combinadas, séries de intensificação, se você não tiver um treino específico de força em algum momento. Ele pode ser até durante o seu treinamento, mas precisa existir. Tá? Adolescência, agachar, terra, supino, exercícios que deem realmente capacidade neuromuscular. Porque força é capacidade neuromuscular. Lembrou disso, Gu? Então é isso que você tem que falar com o seu professor. E você precisa de um professor, você precisa de um técnico, você precisa de um cara que seja um bom profissional de educação física, que gosta de treino de força e trabalhe com isso. Porque isso vai te dar condição para treinar hipertrofia. Senão você vai ficar treinando hipertrofia sem força nenhuma. Essa é a diferença. Então um treino para um cara adulto, um treino para um cara como eu, é diferente de um treino para um adolescente, não porque, né, nós somos pessoas diferentes, mas porque o estágio da vida em que estamos e o tipo de adaptações neuromusculares e musculares que nós temos são muito diferentes. Eu já criei as minhas. Você precisa criar as suas. Pois bem, e o que é mais difícil na adolescência? Mais difícil, né? Se você consegue acertar o seu treino, é finalmente acertar a sua alimentação. Por que é tão difícil assim? Parece uma coisa simples, né? Ah, vou para a escola, para casa e está tudo resolvido. Então, só que escola, algumas não permitem que você abra sua marmita e coma no meio da aula.
Outras não vão ter um micro-ondas para você comer uma marmita quentinha que te possibilite comer isso. Isso é um segredo também, né? Você comer comida quente, tá? Marmita gelada, pessoal, só quem faz dieta há muito tempo tem a manha. Muito das queixas das pessoas que começam a fazer dieta e levam suas marmitas é justamente essa comida gelada é péssima. E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração, porque você só consegue fazer dieta se você conseguir comer gostoso. Não é sacanagem isso, tá? Você pode falar assim, ah, que frescura, é só comer. Não, não é comer. Se você ficar se obrigando, sofrendo a comer comida gelada, não vai dar certo. Tudo bem, existem programações onde você faz pratos que não necessitem de aquecimento ou não se prejudiquem quando não estão numa situação de refrigeração ideal. Só que esses pratos, eles são limitados. E aí a sua variabilidade alimentar, ela começa a ficar pequena e tudo isso fica um pouco mais difícil. Eu lembro de alguns casos, de alguns pacientes que eu cuido no consultório, que eu cuidei. Então, o Gustavo, bodybuilder, que hoje eu acho que ele estava trabalhando na First aqui em São Paulo. Cuidei dele muito tempo. Ele era um cara que na adolescência, antes da faculdade de educação física, ele já marmitava, né? Na faculdade continuou marmitando. O Pedro, que morou em Portugal e voltou para cá para fazer educação física, que era o sonho da vida dele, e teve que enfrentar a mesma dificuldade, e que viraram competidores. Mas imagina que a cabeça deles era a cabeça de competidor, né? Não é todo mundo que tem essa programação mental. E o ideal é que eu fale em coisas para vocês que são acessíveis, né? E dessa forma, o que acaba acontecendo? A gente precisa achar meios para que vocês façam coisas que são responsáveis por resultados semelhantes, mas adequado para aquilo que vocês precisam, né? Vamos comparar isso com uma viagem. Tem gente que gosta de viajar de carro esporte com adrenalina lá em cima. Tem gente que gosta de viajar de SUV e aí tá com a casa inteira carregando para onde vai. Tem gente que se entrar num sedã e colocar a família e botar um par de cueca, um par de meia na mala, tá tudo bem. Viajar, cada um no seu estilo, porém, o resultado é o mesmo. Todos vão chegar no mesmo lugar. Com a preparação do físico, a ideia é a mesma, né? Que você tenha pessoas diferentes, respeitando seus estilos próprios, para que elas consigam chegar no mesmo lugar. Esse é o objetivo da gente ter um consultório que cuide de performance atlética. É você oferecer estas soluções. Ah, mas a dieta do fulano tem tal coisa. Então, porque é do fulano. Se fosse sua, seria diferente. Ah, mas eu quero treinar que nem o Beltrano. Cara, aí é complicado. Tem coisas que interferem nisso, como formato de corpo, capacidade física, maturidade atlética. Por isso que cada um, e principalmente depois de um certo tempo, ajustes se fazem necessários. E falando de comida, a gente vem com as adequações, né? E o Ian pergunta, e aí? E se eu colocar cereal? Ian, cereal primeiro é muito bom, por quê? Porque o cereal, ele tem uma taxa de proteína um pouco mais alta. Não se esqueça que para a população vegetariana ou vegana, os cereais são fontes de proteína. Tá vendo? Uma coisa curiosa, feijão para você e para mim é fonte de carboidrato. Para um vegetariano é fonte de proteína. Então existem essas diferenças quando a gente pula de hábitos alimentares, né? Claro que feijão não é um cereal, né? Mas falando de cereal especificamente, né, você tem essa possibilidade. O que confunde muito, né? Alguns cereais, por exemplo, como a aveia, eles são de carboidratos complexos, mas eles têm uma absorção rápida,
né? Acontece isso com arroz, por exemplo. Arroz branco, pessoal, não é carboidrato simples, é carboidrato complexo, é um amido. Só que ele tem absorção rápida. Então essas vão as características, né, do alimento. Além daquilo que é ser simples ou complexo. Mas quando você consome aveia, por exemplo, você tem uma riqueza de fibra, isso é uma coisa bacana para o teu intestino, para a saúde do seu intestino, para o bom funcionamento dele, intestino e absorção. Se você quebrar a cadeia de cuidados ali, você vai ter perda de desempenho, né? E funciona muito bem, né? O que você tem que pensar? A gente tem que ter uma programação para você ter alguma variabilidade, né? O que eu me preocupo? Às vezes a gente fala, olha, cereal é bom, faz bem para a saúde. Puta, a pessoa vai lá e come cereal 5 refeições no dia. Não é isso que a gente está falando. A questão é, você consegue encaixar esses alimentos e você consegue ter um ótimo resultado, independente do que é a característica deles, mas a variabilidade é importante, porque cada um vai te dar uma situação diferente. Vamos comparar alguns tipos de carboidrato? Então eu falei para vocês de feijão. Né? Feijão tem uma absorção um pouquinho mais lenta, tem a taxa de proteína maior, e aí o que ele vai representar para você na sua alimentação, né? Ele vai fazer com que você tenha uma elevação das suas taxas de proteína por refeição, uma absorção um pouquinho mais lenta, uma saciedade um pouquinho maior. Lembrando que o feijão ele tem um pouquinho menos de carboidrato por 100 gramas do que, por exemplo, o arroz branco. E o arroz branco? O arroz branco ele vai te dar uma quantidade de carboidrato um pouco maior e uma absorção mais rápida, o que torna ideal, por exemplo, quando você faz treinos mistos, né, de musculação com aeróbio intenso no final ou no começo, ou mais de um treino por dia. Você vai ter essa reconstituição de tecido de glicogênio mais rápido, porque é um alimento que vai te dar uma velocidade de absorção maior. Batata doce. Talvez seja o que tenha menos carboidrato desses três que a gente citou, né? Dependendo da tabela que você olhar, se você for olhar na tabela TACO, alguns tipos de batata doce vai ter até 14 gramas de carboidrato por 100 gramas de alimento. O que faz com que você consiga comer bastante, né? E por conta da fibra da batata doce, você sinta mais saciedade. Tem uma absorção um pouquinho mais lenta e que vai ser uma ótima refeição, por exemplo, para você fazer à noite, antes de dormir. Ah, mas carbo antes de dormir engorda. De jeito nenhum. Eu já falei para vocês o que engorda, né? Que aliás vem a calhar, né, citar que aquelas pessoas que comem fora da dieta, elas viram e falam assim, ah, essa dieta está me engordando. Pessoal, acorda, o que está engordando não é a dieta, as porcarias que você come fora. Você quer fazer uma dieta para comer porcaria? Não é dieta, é porcaria. Eu dava um exemplo antigamente, que é um exemplo grosseiro pra caramba. Pega um copo d'água, pega uma gota de diarreia e joga no copo d'água. O que você vai beber? Aliás, você vai beber? É assim que é a sua dieta. Ah, mas não pode... O nutricionista programou, colocou um pedacinho disso ou daquilo, uma colher disso ou daquilo, ou um X disso ou daquilo. Cara, se não fez, não coloca, não inventa. Lembra do copo com uma gota de diarreia. Você não vai tomar. E se você fizer isso na sua dieta, você está cagando nela. A verdade é essa. Nua e crua, tá? Ai, mas você não pode... Cara, a vida é assim. It's not fair. Não é justa. Vida é a vida. Resultado é resultado. Você quer o resultado? Você tem que sair atrás. Quer passar no vestibular? HCC. Já contei isso pra vocês. Hora de cu na cadeira. E tudo você vai ter que abrir mão de alguma coisa, tá? E finalmente, a gente chega no Edu. Ciclo de carboidrato, né? Ciclo de carboidrato, Edu, a gente não faz só com quantidades de carboidrato. A gente faz também com tipos de carboidrato. Que nem eu falei pra você. Características diferentes de feijão, batata doce, arroz branco, abóbora, cereais. Tudo isso você consegue criar um ciclo de carboidrato onde você não muda a quantidade de comida para você continuar tendo saciedade,
mas você muda a quantidade de carboidrato por refeição e o tempo de absorção. Essa parte é uma das partes mais complicadas que o nutricionista monta, por quê? Normalmente ele coloca opções para os seus pacientes. Só que quando você tem uma programação de ciclar carboidrato em quantidades sem variar a quantidade de comida, que é possível fazer, você tem algumas contas que são perfeitas. E quando você varia um alimento ou outro, você muda completamente aquilo que você está fazendo. Então, primeiro, você pode ter o ciclo de carboidrato, onde você varia a quantidade de carboidrato, variando a quantidade de comida. Ontem eu comia 100 gramas de arroz, hoje eu como 50. Você tem o ciclo de carboidrato, variando a quantidade de carboidrato, variando o tipo do carboidrato. Ontem eu comi arroz branco, hoje eu como batata doce. Os mesmos 100 gramas de alimento, mesmo peso, vai dar quantidades diferentes de macronutriente. Isso é interessante, super interessante, porque isso é uma das coisas que faz com que você tenha conforto na sua dieta, faz com que você tenha saciedade, faz com que você consiga segurar a sua dieta. E por que a gente faz ciclo de carboidrato, Edu? O ciclo de carboidrato, ele não é uma coisa que você coloca na sua dieta e simplesmente estou fazendo ciclo de carboidrato. Isso é uma coisa que você precisa saber. Por quê? Senão parece que isso é uma ferramenta isolada do resto. Não, não é. A gente usa ciclo de carboidrato associado à periodização do treino. Então, quando você vai falar com um profissional de educação física que é especialista em treinamento desportivo e que elabora treinamentos programados de acordo com épocas, tarefas ou aptidões, você começa a escutar palavras como microciclo de choque, microciclo regular, microciclo ordinário, microciclo regenerativo. E normalmente, o que é o ciclo de carboidrato que você está ouvindo, ele participa disso. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem duas intensidades de treino só. Uma intensidade forte e uma intensidade fraca. E você tem duas intensidades de dieta. Uma dieta hipercalórica e uma dieta normocalórica. Nem hipo, né? Nem de baixa caloria. Normocalórica, aquela que é para aquilo que você vai gastar. O que acontece se você der um treino intenso com uma dieta rica? Você tem a realização desse treino. E se você der um treino intenso com uma dieta pobre, você tem entre aspas, uma tendência a catabolizar. E se você der um treino normal para uma dieta rica, você tende a se recuperar se você estiver vindo de um treino intenso. E se você der um treino normal com uma dieta normal, você tem a tendência de manter aquele status quo, aquela situação que você está vivendo. Por isso que nutricionista e treinador têm de conversar e têm de se programar junto. E é um dos objetivos do Interligas, né? Para a gente criar essa cultura de médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, biomédico, conversar sobre essas coisas. Por quê? Isso tem que andar. Então não adianta um treinador programar, por exemplo, 2 semanas num microciclo de choque, onde o cara vai treinar 80% da sua capacidade máxima sem parar, se o nutricionista está dando uma dieta hipocalórica. Essa pessoa ela vai quebrar em 2, 3 dias. Não vai durar mais que 72 horas. E ganha mais quem treina mais, não quem se arrebenta. Eu não estou falando de se machucar, estou falando de não conseguir progredir no exercício. Entendendo isso, você começa a perceber que existem nuances. Vamos supor que o profissional de educação física, o treinador, ele ligue pro nutricionista e fala o seguinte: ô João, seguinte, eu estou num ciclo ordinário, estou querendo entrar num microciclo de choque, mas eu não posso baixar a quantidade de exercício agora. E eu preciso que ele faça uma semana de regeneração. O João, que é nutricionista, ele entende do trabalho do José, que é treinador, e fala assim: José, mantém o microciclo dele, eu vou aumentar a caloria e aí você entra no microciclo de choque com ele. Combinado, João? Combinado, José? Beleza.
Então o que a gente tem? A conversa do José, que é treinador, falando: eu preciso sair daqui para mais treino. Só que eu não posso fazer um regenerativo agora. E o João, que é o nutricionista, está falando assim: entendi. Então a nossa regeneração vai ser pelo volume calórico, não pela quantidade de treino. Entendeu, Edu? O microciclo, aliás, o ciclo de carboidrato, ele vem muito da habilidade de nutricionista e profissional de educação física trabalharem juntos. Quando isso acontece de uma forma muito adequada, o que acontece? Você tem um equilíbrio perfeito dessas grandezas que controlam o que é o resultado do treino. Vamos supor que o José liga para o João de novo, fala: ô João, tô aqui, sucesso, fizemos as 2 semanas de microciclo de choque, o Paulinho tá empolgado, e assim, preciso fazer um regenerativo agora. Eu vou baixar o exercício dele, mas eu não vou baixar tanto. Eu vou ir para um microciclo regular, para manter aquilo que ele estava fazendo. Me ajuda. E aí o João, que é nutricionista, falou: entendi. Então o que o João vai fazer? Ele não vai dar aquela quantidade de nutriente que ele estava dando para o microciclo de choque, mas também ele não vai baixar para aquilo que era o microciclo regular. Ele vai colocar intermediário. E dessa forma ele vai criar uma situação onde o Paulinho consiga treinar o volume que ele precise sem que ele quebre no meio do exercício. E desse jeito, o que João e José conseguem fazer juntos? Eles conseguem manejar intensidades e quantidades de trabalho de uma forma onde o Paulinho nunca para de treinar. Ou que a intensidade, se você for ver uma componente num gráfico, ela sempre aumente. Ou o volume, ou aquilo que eu falo para vocês, a quantidade de trabalho. Logo, o que eu quero que vocês lembrem desse papo? Que quando você tem uma ferramenta como o ciclo de carboidrato, isso pode dar muito certo ou muito errado. Por quê? Porque se você faz o ciclo colocando os picos e os vales de carboidrato desincronizado com aquilo que é o estilo de treino, você falha. E você pode fazer esse sincronismo por dia, por semana, a cada 3 dias. A única coisa que eu quero que vocês deixem de lado é aquela história: ah, no dia que eu descanso, eu baixo a caloria. Isso é uma coisa que eu acho que vocês não devem fazer. Por quê? Porque senão não é um dia de descanso. Vira um dia de catabolismo. Teu corpo está justamente descansando, se recompondo, você vai lá e tira a caloria. Ah, mas eu quero emagrecer. Então, mas você está em que fase do emagrecimento? Você está ganhando capacidade de treinamento? Se você estiver ganhando capacidade de treinamento, a sua recuperação também é importante. Entendeu, Edu? Esse que é o objetivo do Interligas, que daqui umas 2 semanas a gente volta. Aliás, camisetas do Interligas estão sensacionais, né? Se liga, esse é um modelo novo. Vou deixar o link aqui para vocês encontrarem a lojinha do Fit Clothing Store que o Adriano Molina montou para vocês. Tá sensacional. Vamos começar, e vamos começar com tudo, e vamos começar fardado, né? Lembrando que se você é do Interligas, você tem a camiseta, se você tirar foto no ambulatório de camiseta, na faculdade, na aula de camiseta, eu vou repostar no meu Instagram. E por que isso? Porque, pessoal, é o que eu falo para vocês. Quando você é estudante, você tem que aprender, você tem que agir como profissional. Para isso que serve a faculdade, para você aprender a agir como profissional. Quando você se torna profissional recente, você tem que ter na sua cabeça que você tem que saber exercer aquele conhecimento de forma ampla. Então, você age como professor. E quando você já é um cara estabelecido? Aí você age como eterno aluno para você continuar estudando e nunca se deixar desatualizar. Certo? Legal hoje, hein? Relacionamos 3 coisas diferentes. Falamos de ciclo de carboidrato, falamos de cereais, falamos de como que essas coisas acontecem adequadamente. Bom, pessoal, fiquem ligados. Eu vou deixar as mensagens para vocês participarem do Interligas, tá? Então, lembrando, se você é profissional já, você pode acompanhar,
né? Mas aí a gente coloca lá uma taxa sugerida para você contribuir com o programa. Se você é aluno, isso é gratuito para você assistir na hora que a gente dá aula, tá? Se você é aluno, mas você quer flexibilidade, aí você entra junto com o profissional. E claro, a gente tem a maior disposição de oferecer esses conteúdos para vocês em aulas, para você entender o que é medicina esportiva, o que é essa área de performance, e você fazer uma decisão para a tua vida. Ou se é o que você gosta e levar em frente, ou se é uma coisa que você não gosta, mas que você tem interesse em conhecer, mas não é aquilo que você quer trabalhar no seu dia a dia. Certo? Mas no meu trabalho, vocês têm a gente está no meio de uma promoção, vocês vão ver algumas aulas, né? 30 dias grátis no muse.app, muzy.app, tá? 30 dias de grátis, tá? Para vocês assistirem aulas e se informarem aí, conhecerem um pouco mais do nosso trabalho. E todo dia a gente está aí, tá? Tô deixando os links aqui da camiseta, do aplicativo, do Interligas e da minha Superbike. Bom, pessoal do YouTube, é isso. O assunto de hoje foi bem legal, a gente conseguiu relacionar as 3 primeiras perguntas. Eu sempre tento no máximo do possível fazer isso, para ficar uma coisa, um assunto maior. Mas sempre tem assunto, né? E vocês sempre me pegam de surpresa. Você sabe que feijão é leguminosa, né? Então tá bom. Então tá bom. Não é cereal. Beijo pra vocês. A gente se vê. Suporte o nosso canal. Clica aí no curtir se você gostou. Deixe seu comentário. Se inscreva. A gente cresce com vocês. Beijão. Bom dia.